Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu venho atender pedido aí de muitos fisioterapeutas sobre um protocolo inicial para tratamento dos pacientes com artroplastia total de quadril, os pacientes com prótese total de quadril. Aproveito aqui e já deixo um convite a todos os fisioterapeutas, a todas as pessoas que acompanham o meu canal, que vocês se inscrevam no canal, toquem o sininho, deixem o like de vocês, façam parte das minhas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Todos vocês são muito bem-vindos. Bem, e atendendo a pedidos aí então dos fisioterapeutas que acompanham o canal, assim como de muitas pessoas que também colocaram prótese, qual que seria um passo a passo inicial. É claro que para esse passo a passo é muito importante que se tenha um profissional acompanhando esse paciente para que ele possa, de forma lenta, gradual e progressiva, ele possa conduzir todo o processo de reabilitação desse paciente. Então, dando em termos gerais, o que seria a artroplastia total de quadril? É um procedimento cirúrgico que é realizado para substituição, então, do componente femoral, no caso, a cabeça do fêmur, ok? Assim como o seu componente pélvico, o acetábulo, esse encaixe. Então, essa basicamente é uma articulação que nós chamamos de articulação de bola com soquete. Tudo bem? É o encaixe da cabeça do fêmur no acetábulo. Então, a artroplastia total de quadril irá substituir o seu componente pélvico, o acetábulo, o soquete, e o componente femoral, a cabeça do fêmur. Tudo bem? Bem, o que eu vou passar para vocês aqui é um protocolo inicial do passo a passo do tratamento desses pacientes de pós-operatório, tanto imediato até por volta da 10ª semana de fisioterapia. Bem, inicialmente nesse protocolo, dizendo ali no primeiro, segundo dia, o paciente fez a cirurgia, o paciente volta para o leito e nós estamos falando aqui, em termos gerais, das artroplastias totais de quadril cimentadas, ok? Elas têm uma recuperação mais rápida desse paciente, ela permite uma descarga de peso mais precoce desse paciente, diferente de outros tipos de artroplastia, como as híbridas, que nós temos um componente de press fit e outro, às vezes, componente cimentado. Então tem um outro processo de evolução desses pacientes, tudo bem? Então nós vamos falar sobre as artroplastias totais de quadril cimentadas e dando uma ênfase maior às de vias laterais. Então no outro vídeo vocês viram quais são as vias anteriores, via lateral, via posterior. Aqui nós vamos falar mais então das cimentadas, totais de quadril cimentadas e de via lateral, tá? Então, assim que o paciente faz a cirurgia, ele volta para o leito, ele vai iniciar ali com exercícios simples, exercícios que nós chamamos de exercícios metabólicos, que são exercícios das extremidades. Então, o paciente deitado, com uma leve elevação do membro inferior, ele vai fazer somente o movimento de planche e dorsiflexão, que são os movimentos de colocar o pé para baixo e o pé para cima, ok? Então, o movimento do pé para baixo, pé para cima. Esses movimentos simples, eles acabam realizando pequenas contrações da musculatura da panturrilha, o que auxilia no processo de drenagem linfática ali desses aumento de melhora do retorno venoso dos membros inferiores, então facilitando o retorno venoso, prevenindo assim o que nós chamamos de TVP, trombose venosa profunda. Por quê? Após a cirurgia, esse paciente tende à formação de pequenos trombos em membros inferiores pela lentificação desse retorno venoso devido ao edema.
Então é importante que o paciente faça esses exercícios metabólicos já no leito, para quê? Para prevenir então a formação desses pequenos trombos. Associado a isso, o paciente também vai iniciar com exercícios respiratórios de expansibilidade pulmonar. Então exercícios de cinesioterapia, inspirando, expandindo caixa torácica, expirando lentamente pela boca, levantando os braços, inspirando, baixando, isso ainda deitado no leito. Já no primeiro e segundo PO, já colocando esse paciente sentado, realizando esses mesmos exercícios na posição sentada, com um apoio para as costas, para que o paciente não fique sentado numa angulação de 90 graus do quadril, ele fica com uma angulação um pouco maior, aí por volta de 60 graus, onde esse paciente então não oferece risco de luxação dessa prótese na posição sentada de 90 graus para cima. Então nessa posição o paciente também pode depois, primeiro, segundo PO, principalmente já no segundo, trabalhando os exercícios também sentado respiratórios, ok? E aproveitando já o paciente no leito, exercícios, já trabalhando com exercícios, pode trabalhar com exercícios isotônicos de membro inferior. No caso, membro inferior eu falo de tríceps sural, da musculatura da panturrilha, trabalhando a plantiflexão, assim como exercícios de contrações isométricas do quadríceps. Posso calçar com o rolinho o paciente ali de baixo, deitado aqui, calço debaixo do fêmur dele com um coxim, aqui está baixo, e peço para ele só estender o joelho, estender o pé para cima, mantém, sustente alguns segundos, relaxa e baixa. Então, inicialmente, primeiro e segundo dia, esses exercícios básicos, alguns serviços já no segundo dia, já começam a estimular o paciente a ortostatismo, ou seja, ficar em pé, e a deambulação, alguns primeiros passos. Em geral, isso acontece do segundo para o terceiro dia, tudo bem? Vai depender do serviço para serviço, do cirurgião, enfim, conforme as orientações ainda intra-hospitalares já prescritas pelo médico que realizou a colocação da prótese. Bem, do terceiro para o quarto dia já se começa então a estimular os movimentos de tríplice flexão. O que é isso? É puxar a ponta do pé, dobrar o joelho e dobrar o quadril. Então o paciente está deitado, tríplice flexão seria isso. Ele dobra quadril e joelho, ele dobra quadril e joelho. Nesse movimento, ele vai escorregar com o auxílio do fisioterapeuta o calcanhar no próprio leito, no próprio colchão, na cama, dobrando e voltando, respeitando uma angulação ali no máximo de 60 graus de flexão do quadril. Então esses exercícios assistido pelo fisioterapeuta, então ativo pelo paciente e assistido pelo fisioterapeuta, de flexo e extensão de quadril de 0 a 60 graus, ok? Uma angulação então de proteção, porque o paciente acabou de sair de um pós-operatório, para evitar maiores complicações. Depois nós temos, então, já colocando já esse paciente em pé, fazendo um treino de ortostatismo, que é isso, um treino para ele ficar em pé, descarregando peso nos membros inferiores. Claro que isso já auxiliado por um andador, então o paciente vai estar em pé na beira do leito, está com o andador aqui com ele, orientação do fisioterapeuta ao lado, descarregando o peso nos membros superiores e o tolerável no membro inferior, que realizou o procedimento cirúrgico de colocação de prótese. Então, treino de ortostatismo, evoluindo então para o treino de marcha, ou seja, o treino de deambulação, de caminhar com o uso do andador. É claro que tudo auxiliado pelo fisioterapeuta, que vai ensinar a forma adequada de se transferir o peso nos membros superiores, com sustentação parcial de peso no membro inferior que foi operado, ok? Então é muito importante isso. A carga, ela pode ser conforme a tolerância, porém respeitando um limiar ali do paciente e uma sustentação parcial de peso. O paciente não vai jogar todo o peso do corpo no membro inferior, que acabou de realizar a cirurgia de artroplastia total do quadril, mas sim uma descarga de peso parcial nesse membro. Tudo bem? Então esse seria do terceiro ao quarto dia, onde o paciente já vai ter uma provável alta hospitalar, tendo orientação então de ir para casa e iniciar um tratamento de fisioterapia domiciliar logo de início. Pois bem,
Depois do 5º ao 10º PO, então esse paciente estava internado, estava numa fase intra-hospitalar, e ele agora vai para uma fase domiciliar, ou seja, esse paciente ele saiu do ambiente do hospital e foi para o ambiente da sua casa, do seu domicílio. Nós orientamos então nessa primeira fase, então, um ganho de amplitude de movimento, manutenção do que for preciso e ganho de amplitude, ou seja, ele tem que manter o que ele ganhou já dentro do hospital e ganhar mais amplitude de flexão, mais amplitude de abdução, mais amplitude de extensão desse quadril, tudo bem? Fortalecimento muscular e o treino de marcha, ou seja, de caminhar com sustentação parcial de peso. Eu vou passar aqui para vocês que eu percebo que a dificuldade de muita gente por essas orientações básicas é como orientar o seu paciente de forma adequada. Lembrando que esse paciente tem que evitar principalmente os movimentos associados de flexão, adução e rotação interna. Por quê? O movimento de flexão com adução e rotação interna tende a luxar a cabeça da prótese posteriormente. Tudo bem? Porque eu não tenho tanta cobertura nessa parede posterior com essa combinação de movimentos. Então isso tende a luxar a cabeça do fêmur, no caso da prótese do quadril do paciente. Então a gente pede para que o paciente evite flexões acima de 90 graus, ou seja, seria um movimento combinado de cruzar uma perna sobre a outra, ou seja, cruzar a perna operada sobre a perna sã, sobre a perna boa. Tá? Isso leva a esse mecanismo que pode levar a uma luxação. Eu me lembro de uma paciente que uma vez ela realizou a cirurgia de artroplastia e num PO ali, devia ser 6º, 7º PO, ela inventou, caiu algo no chão, ela quis pegar não sei o que embaixo do armário que tinha caído. E quando essa paciente desceu ali, tocou meu celular, falou: Robson, fui pegar, e agora? Não tinha o que fazer. Essa paciente foi para o hospital e foi fazer uma redução dessa luxação lá do hospital. Tá? Então, tomar muito cuidado com os movimentos pós-operatórios para não luxar esse quadril. Então, dando uma ênfase maior aos procedimentos utilizados com os pacientes, eu vou tentar separar por posturas, tá? Inicialmente com o paciente em supino, ou seja, o paciente deitado de barriga para cima no leito. Quais os procedimentos que seria já interessante para o fisioterapeuta iniciar com esse paciente? Eu começaria principalmente com as técnicas de liberação miofacial. É claro que, se você tiver em mãos recursos como laser, uma terapia combinada, isso é muito interessante. Caso você não tenha, orienta sempre seu paciente, após os exercícios, entrar com gelo 30 minutos no local ou nos pontos de maior sensibilidade, e que ele repita isso de 3 a 5 vezes por dia, conforme a necessidade, se ele tiver mais dor ou menos dor, mas sempre após caminhar um pouco mais e sempre após os exercícios de fisioterapia. Tudo bem? Então, com o paciente na posição em supino de barriga para cima, nós iremos entrar com técnicas de liberação miofacial, então técnicas de compressão isquêmica. Eu acho interessante, com o paciente deitado, colocar um rolinho no momento da terapia embaixo dos joelhos. Para quê? Para tirar a tensão dos músculos flexores aqui do quadril. Eu colocando um rolinho, eu tiro mais a tensão e eu posso começar então a liberar toda essa asa do ilíaco. Tá? Ipsilateral, é claro, se o paciente tiver dor bilateral, posso liberar bi. Senão, eu vou liberando toda essa asa do ilíaco. Tudo bem? Com a posição em flexão, trago um pouco mais em flexão, vou liberar também região de psoas. Posso liberar com a ponta dos meus dedos, tanto com a pressão isquêmica, ou então com movimentos circulares. Liberação dos músculos anteriores da coxa. Lembra, o paciente está deitado de barriga para cima. Eu vou aproveitar a posição para liberar todos os músculos que facilitem essa posição, para não ter que ficar virando o paciente de um lado para o outro, ainda mais que ele está muito sensível, com muita dor miofacial pós-operatória. Então, liberei ilíaco, posso utilizar da técnica, como eu disse, de pressão isquêmica, libero psoas, posso trabalhar com um pouquinho mais de flexão para liberação do psoas e libero toda a região anterior da coxa, ok? Quadríceps com ênfase
para reto femoral, pois ele é biarticular e geralmente se encontra mais tensionado. Musculatura de sartório também, assim como musculatura adutora da coxa. Então nessa posição, e posso também aproveitar essa banda anterolateral da coxa, já liberando tensor de face lata, trato iliotibial, tomando cuidado com a cicatriz, não realizar os deslizamentos, enfim, as manobras de liberação sobre a cicatriz, caso esse paciente ele tenha um acesso lateral. Se for anterior, o mesmo, ok? Mas lembra que aqui nós estamos dando uma ênfase para os pacientes com artroplastia total de quadril cimentada com acesso lateral. Bem, dando sequência, então eu liberei todos estes músculos. Eu costumo ainda liberar muito o diafragma dos pacientes. Então o paciente deitado lá em supino, eu vou fazer as técnicas de liberação de diafragma também desse paciente e aproveito na mesma posição, com ele deitado, o membro inferior estendido, peço para ele dobrar o membro inferior contralateral, que não é o operado, e com a outra perna esticada eu vou trabalhar com a técnica de liberação de quadrado lombar, feixe ilio-costal. Tudo bem? Técnica de PNF, contração, relaxamento, e vou ganhando e liberando também essa musculatura de quadrado lombar. Então, nesta posição em supino, repara quantos procedimentos eu já consegui de cara fazer com o meu paciente para aliviar o quê? Toda aquela dor que o paciente tem, miofacial, aquela fase sintomática que ele se encontra. Então, libero todos os músculos da pelve, vou descendo para a transição pelve, quadril, coxa. Chegando na coxa, libero todos os músculos da coxa, libero o diafragma e libero também quadrado lombar. Liberei todos esses músculos, entrei com a liberação miofacial desses músculos. Eu vou entrar então com um trabalho de mobilização articular coxo-femoral. Ou seja, eu vou mobilizar um pouco essa articulação, essa prótese ali. Eu não posso assumir grandes amplitudes, mas eu posso mobilizar ela em pequenas amplitudes. Então, com o paciente deitado no leito, peço para ele dobrar levemente, mantenha uns 45 graus de flexão, entro na raiz da coxa desse meu paciente e aqui eu não estou com o paciente está aqui embaixo, eu vou mobilizar então essa articulação coxo-femoral do meu paciente, tudo bem? Então eu vou mobilizar, trabalhar um pouquinho de artrocinemática ali naquela prótese, mobilizando com deslizamentos caudais e também com deslizamentos laterais, ok? Paciente aqui deitado, entrando com mobilizações também no sentido de decoaptação, então, leve lateral. Tudo bem? Então, entro com técnicas de mobilização articular para esse quadril na região da prótese, tanto caudal quanto lateral. Ou seja, um trabalho de artrocinemática na região da artroplastia total do quadril. E também costumo trabalhar também o rolar dessa coxa, claro que evitando aquele rolar mais interno da coxa, mas trabalhando o rolar lateral até um ponto neutro, sem que o paciente tenha tanto desconforto, com o membro inferior estendido na mesa, no caso na maca ou então na cama, rolo ele medial, tomando cuidado sempre com as rotações mais medial, mas ele está com o membro inferior todo em posição neutra, e rolo lateral. Rolo para medial, rolo para lateral. Tudo bem? Então, evoluindo para um trabalho de ganho de amplitude de movimento desse paciente, com movimentos ativos, assistidos ou movimentos passivos. Agora a gente vai pensar em osteocinemática, ou seja, a mobilidade na própria articulação coxo-femoral, os macromovimentos. Ok? Então a gente vai pensar no movimento de flexão, trazendo então em flexão, respeitando uma angulação máxima e até 90 graus, diria que entre 60, 70 até 90 graus no máximo desse paciente. Então isso nós estamos falando do 5º ao 10º PO, tudo bem? Mobilizando então lá essa articulação até o limite tolerável e volto, até o limite de tolerância e volto. Mobilizei em flexão desse quadril, eu vou mobilizar também aproveitando a posição em abdução. Então, paciente deitado, estou aqui, eu vou mobilizar em abdução, ganhando
nesse movimento lateral. Claro, trabalhando sempre até um nível de tolerância do meu paciente. Sempre trabalhando até um nível de tolerância, trago o membro e volto, né? Tá ali encaixadinho, trago em abdução e volto. Trago em abdução e volto. Trabalho ali 3 séries de 10, assim como de flexão, trabalhando 3 séries de 10, respeitando sempre o limiar de tolerância do paciente e lembrando para não exceder amplitudes acima de 90 graus de flexão, tá? Mas geralmente o paciente já vai ter uma sensibilidade ali maior no começo e dia a dia, entrando com os procedimentos, você vai ver que essa amplitude vai começar a aumentar, mas respeita ali os 90 graus de flexão. Bem, aproveitando ainda a posição em supino, então tudo isso nós estamos trabalhando com o paciente na posição de barriga para cima, ele está em supino. E agora eu vou entrar com exercícios de fortalecimento. Lembra, esse paciente, se ele teve um acesso lateral, ou seja, foi rebatido lá os músculos abdutores, glúteo médio, enfim, o que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar fortalecimento de abdutores por enquanto. Eu vou esperar de 4 a 6 semanas, ou seja, de 1 mês a 1 mês e meio para eu começar um trabalho de fortalecimento dos abdutores do quadril. Enquanto isso, eu vou fortalecendo lá quadríceps, posso calçar um coxim lá debaixo do joelho do meu paciente, deitado, pedir para ele esticar e dou uma resistência manual. Resisto, sustento aproximadamente 20 segundos, troco com o contralateral e posso trabalhar de 3 a 5 séries de 20 segundos. Tudo bem? Também sem exagerar, já para começar um despertar dessa musculatura, que no caso tem uma inibição artrogênica devido que o procedimento cirúrgico que levou a um quadro doloroso para esse paciente. Automaticamente essa dor acaba inibindo a ação da contração muscular. Então já começa esse processo de despertar de toda essa musculatura. Aproveitando a posição em supino, peço para o meu paciente já fazer o exercício de plantiflexão. Posso dar resistência manual e ele empurra minha mão, resistência manual, ele empurra. Ou então posso trabalhar com elástico, então uma faixa elástica, ele leva a faixa elástica e volta. Leva, trabalhando 3 séries de 15, 3 séries de 20, aí vai depender da resistência que vocês trabalharem. Tudo bem? Então todo esse trabalho primeiro com o paciente deitado de barriga para cima. Aqui eu finalizando, agora eu vou posicionar meu paciente de lado, ou seja, em cima do lado não operado, do lado contralateral à cirurgia. Então se ele operou o lado direito, ele vai ficar em cima do lado esquerdo e eu posiciono um travesseiro entre os seus joelhos para manter um alinhamento do seu quadril, do seu membro inferior, para ele não entrar em flexão, adução e rotação interna. Posicionando ele na posição em decúbito lateral, eu vou aproveitar e vou soltar então agora, eu vou liberar toda essa banda. Tá? Tensor de face lata, trato iliotibial, liberar a musculatura de glúteo, liberar isquiotibial, posterior de coxa, liberar tríceps sural, musculatura de panturrilha, ou seja, eu vou aproveitar a posição de decúbito lateral do meu paciente, vou liberar todos os músculos laterais, posterolaterais e posteriores, porque essa posição vai me facilitar então toda essa abordagem para liberar o glúteo, liberar isquios tibiais, ou seja, eu vou trabalhar todos esses músculos envolvidos com ênfase naqueles de maior sensibilidade, geralmente tensor de face lata, o glúteo, tudo bem? Terminando, vou aproveitar também essa posição para trabalhar em decúbito lateral o quê? A mobilização passiva ou ativa assistida de extensão do quadril do meu paciente. Então, meu paciente de lado, ele está virado para vocês, o paciente. Eu estou aqui, eu posso travar, sentar aqui. Aqui está a perna do meu paciente, estava repousando aqui. Eu tomo contato na coxa e vou trabalhar, então, a extensão do quadril. Uma perna eu sustento a coxa, para ela não cair em adução, e a outra eu posso segurar a perna do paciente. Então, uma mão na perna, outra na coxa. Faço um movimento de extensão e volto. E isso vai impedir, no meu tronco sentado aqui na maca ao lado da cama, que o tronco do meu paciente venha para trás. E eu só venho aqui com o meu braço. Ó. E trago em extensão e volto. Trago em extensão. Então o paciente está em decúbito lateral. E ele está fazendo basicamente este movimento de estender e voltar. Estender e voltar. Ou seja, levando em extensão o quadril e retornando à posição inicial. Então, muito interessante também aproveitar essa posição de decúbito lateral para trabalhar, então, as mobilizações do quadril em extensão.
Aproveitando essa posição, eu posso também já começar um reforço muscular de glúteo máximo, ou seja, posso pedir para ele fazer eu dou a sustentação para essa coxa no canhão adução, mas dou uma resistência para ele fazer a extensão. E ele me empurra e eu retorno. Ele me empurra e a gente retorna. Empurra. Assim como flexão de joelho, posso levar o joelho em extensão, pedir para ele dobrar, oferecendo resistência, já para trabalhar o que também? Tanto extensores de quadril, lembra? O acesso é lateral, assim como os flexores de joelho. Então, é só posicionar muito bem o paciente, dar as estabilizações necessárias, fica muito tranquilo para se trabalhar com o paciente e cada vez mais você vai sentir que ele confia em você e cada dia que você volta para atendê-lo, ele está cada vez melhor. E em pé, ainda nessa fase, você vai manter o treino de marcha. A gente não vai começar com exercícios em cadeia cinemática fechada, mas a deambulação ela tem que ir cada vez ficando melhor. Esse paciente, é claro, cada vez sustentando e tendo uma tolerância maior à sustentação de peso. Tá? Depois passando então, após o 10º PO, geralmente lá por volta do 10º PO, esse paciente geralmente ele faz a retirada dos pontos. Então por volta do 10º PO, esse paciente vai estar retornando para o médico para retirar os pontos. Então vai provavelmente, tá? Provavelmente nas órteses aí, nas artroplastias totais de quadril cimentado, ele vai liberar a sustentação total de peso. Eu geralmente mantenho mesmo assim o andador com o paciente, só que peço para ele praticamente levar o andador para passear no início. Ou seja, ele vai cada vez ganhando mais confiança, mais tolerância de descarga de peso nessa perna, até que ele larga o andador. Tá? Então se o médico libera a sustentação total de peso, eu não faço isso de um dia para a noite. Eu peço para ele começar a descarregar conforme a tolerância e praticamente ir levando esse andador dentro de casa para passear até ele abandonar esse andador, tá certo? Depois nós vamos para o fortalecimento. Então nessa época já está liberado aí o fortalecimento ativo, resistido, só que eu não posso ainda entrar com 10ª semana, tenho aí ainda nenhum mês completo, né? Tem ali 10º PO, eu não tenho ainda nenhum mês completo, nem 4 semanas, então ainda evito o trabalho de fortalecimento dos músculos abdutores do quadril, que eu vou iniciar lá por volta da 4ª, 6ª semana, tá? E aí conforme também tolerância do paciente ou resposta sintomática dele. Já inicio com os exercícios em cadeia cinemática fechada, então os pacientes já começam a trabalhar, eu começo a trabalhar com o meu paciente com exercícios de mini agachamento, tudo bem? Então mini agachamento. Os pacientes que têm uma cama mais alta, geralmente eu posso trabalhar com eles sentando na cama, levantando, sentando na cama, levantando. Então exercícios de mini agachamento, assim como um trabalho do paciente subindo degraus, pequenos degraus, posso começar a trabalhar com o paciente, sobe o degrau, volta, sobe o degrau, volta, pequenos degraus e aumentando com, enfim, a tolerância e a evolução desse paciente. E também um trabalho de gêmeos, que seria um trabalho de musculatura de panturrilha, em pezinho, levanta o calcanhar e baixa, levanta o calcanhar e baixa. Aqui então, só levanta o calcanhar e baixa, levanta o calcanhar e baixa, levanta e baixa, levanta e baixa, ok? Então, por volta ali da 10ª semana, como a gente já tem retirada dos pontos, quase que a liberação já de carga total, aí eu vou entrar com exercícios em cadeia cinemática fechada, porque eu já tenho liberação de sustentação total de peso. Enquanto eu não tiver liberação de sustentação total de peso, eu não entro com os exercícios de cadeia cinemática fechada, ok? E isso, lembrando, isso é orientação para os pacientes com prótese e artroplastia total de quadril cimentada. As híbridas não entram nesse protocolo, tá? Treino sensório-motor eu já inicio com o meu paciente, então posso fazer treino sensório-motor com ele de olhos fechados, treino com ele sentado, dando estímulos em diferentes direções ali no quadril, pedindo para ele só manter a posição, enfim, agora vai da criatividade do fisioterapeuta. Caminhando estaticamente em superfícies um pouco mais instáveis, tudo bem? Então agora vai se dando todo um passo a passo na evolução do treino sensório-motor com o paciente. E nessa fase também
muitas pessoas também já prescrevem também a bicicleta para esses pacientes com um banco mais alto. Tá? Então posiciona um banco mais alto, aonde esse paciente então pode começar a fazer um trabalho cíclico de mobilidade do quadril. Enfim, basicamente esse seria o tratamento inicial para os pacientes. Hoje uma das pacientes me fez uma pergunta: Robson, eu vou passar o fim de semana, que é feriado agora em São Paulo não, no Brasil, 7 de setembro, e me fez uma pergunta de como que ela poderia subir os degraus da escada da irmã dela, lá da casa da irmã dela. Bem, imagina que a perna operada, ela é uma perna de pau, um exemplo, ela não dobra. Então, para subir, sobe com a perna boa, depois põe a prótese. Sobe com a perna boa, põe a prótese. Para descer é o inverso, eu desço com a prótese e a perna boa fica em cima, porque ela que está fazendo esforço para levar a prótese para a perna de baixo, para o degrau de baixo. Depois eu desço ela. Desço então primeiro a prótese e depois eu entro com o pé. Tá? Aí vocês vão encontrar tudo que eu estou falando aqui para vocês vão encontrar em vídeos. Então se você digitar liberação miofascial diafragmática, liberação miofascial quadrado lombar, liberação miofascial fortalecimento, tudo vocês vão encontrar aqui no canal. É só ir na lupinha, vai lá na lupinha, digita o que vocês querem que ela já vai direcionar você para uma série de vídeos que vai, enfim, elucidar um pouco melhor toda essa conduta, esse protocolo que eu estou passando para vocês. Como orientações gerais, eu coloquei aqui, em decúbito, durante ainda a fase que o paciente está com a cicatrização, está ainda com os curativos, para ele não dormir sobre o lado operado. Então ele dormir mais em supino, de barriga para cima, ou para o lado contralateral. Se dormir para o lado contralateral, colocar um travesseiro para manter nivelada a perna. Isso é muito importante, tá? Já após a retirada dos pontos, pode estimular o paciente a começar a dormir em cima do lado da prótese sem problema nenhum, ok? Na posição sentada, falar para o paciente então evitar a posição de cruzar uma perna sobre a outra, pois a flexão, adução e rotação medial tende a uma luxação posterior, como eu mostrei para vocês aqui. Flexão, adução e rotação interna tende a uma luxação posterior, então, dessa prótese. Tá? Então, evitar esse tipo de movimento. E ao sair da cama, entrar no sofá, evitar que o paciente faça isso. Tá? Que ele diminua essa angulação para poder levantar. Por quê? Porque aqui eu estou aumentando demais a flexão do meu quadril. Então eu peço para ele arrastar um pouco aqui o bumbum para frente. E então, com o membro inferior contralateral um pouco mais atrás, ele ajuda para levantar. E o membro operado já fica um pouco mais à frente, um pouco mais em extensão e a força vai ser maior na perna contrária e nos braços. Então ele levanta. Tudo bem? Então, essas são as orientações para quando o paciente está sentado. E em pé, o paciente ainda naquela fase pós-operatória inicial, antes da retirada dos pontos, evitar caminhar com muita rotação interna de quadril, caminhar com as pernas muito juntas, pode trabalhar com uma base um pouquinho mais alargada esse paciente, para deambular. Isso nós estamos falando, até esse paciente ter uma força muscular adequada na musculatura de quadril, tá? Meia elástica para esses pacientes é muito interessante, geralmente é orientada aí até o 3º mês, pois 45 a 70% dos pacientes com artroplastia total de quadril, a complicação mais comum desses pacientes qual que é? TVP, trombose venosa profunda. Então o fato do uso da meia elástica irá auxiliar muito esses pacientes na prevenção de trombos. Ok? Então, por isso a importância do uso da meia elástica nesse período pós-operatório. E orientação do fisioterapeuta quanto a aumentar a sobrevida dessa prótese. Então, que esse paciente ele tenha um controle do seu peso corporal para que ele não, enfim, ganhe muito peso nesse período, agora que ele está com uma prótese ou se manteve mais inativo nesse período, ou até antes, porque estava com muita dor, então esse paciente tem um controle do seu peso corporal, evitar atividades de grande impacto articular, assim como esse paciente, enfim, ter atividades que sejam compatíveis para
um paciente que foi submetido a uma artroplastia total de quadril para que não gere tanta sobrecarga para essa articulação, ok? Eu agradeço muito aí a paciência, a audiência de todos vocês e faço novamente, reitero aqui o meu convite a todos vocês que ainda não são inscritos, que vocês se inscrevam no canal, deixem o joinha de vocês se esse vídeo pode ter ajudado a elucidar um pouco como tratar o seu paciente pós-operatório imediato de quadril, que acabou de realizar uma cirurgia de artroplastia total de quadril. Provavelmente isso vai seguir como um guia aí para vocês, lembrando, protocolo a gente não segue à risca, cada paciente ele é único, então não dá para a gente padronizar isso para todos, ou seja, a gente tem um guia e o que vai dizer realmente o passo a passo que a gente vai dar é a evolução clínica do seu paciente, é o que ele relata para você, é o que você avalia com o seu paciente a cada sessão, entre as sessões, durante a sessão, isso é um importante, tudo bem? Isso que vai guiar e vai nortear você para o caminho, que seja mais, o que a gente deu aqui foi um passo a passo de uma evolução natural que costuma ser o padrão geral para esses pacientes, tá certo? Então, novamente, peço o joinha de vocês aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo com quem ele possa ter sido interessante ou quem possa interessar e, enfim, possa ajudar essas pessoas. A intenção do canal, a intenção de eu estar aqui fazendo esse trabalho gratuito para vocês é exatamente essa, é levar conhecimento para quem precisa, tanto profissionais quanto pacientes. O conhecimento ele tem que ser propagado. Então a minha intenção aqui é propagar o conhecimento e ajudar quem precisa. Um forte abraço a todos e a gente se vê em breve. Saúde e até breve.